Olá, paz do Senhor, boa noite para quem está chegando. Coloquei um filtro aqui, porque eu tô suando a beça. Tá muito quente aqui no Rio. Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhando aí, vamos chegando, que hoje tem muita coisa legal, tá? Paz do Senhor para quem tá entrando, Kelinha, Maria, Nájila, tudo bem, Nájila? Paz do Senhor. MN Cardoso, é isso? Gente, tá tão quente que a minha blusa, a parte do plástico tá ficando, tá tão quente que chega a tá suando o plástico aqui. Paz do Senhor para quem tá entrando, tudo bem, gente? Boa noite, sejam muito bem-vindas, né, que a maioria são mulheres. Paz do Senhor para quem tá entrando, Maria. Paz do Senhor, Adriana, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Vão entrando aí, gente, quem puder vai compartilhando aí que hoje tem conteúdo bacana. Linda essa blusa, né? Essa blusa aqui eu comprei com a tia Andressa Monari. Só vocês procurarem aí na internet, tia Andressa Monari, ela vende essa blusa, tá? Vai ter sim a semana de recursos para o Ministério Infantil. Ó, já estão perguntando aí quando que vai ter. Vai ter sim, já tem a data. Eu vou estar mais para frente falando para vocês da semana de recursos para o Ministério Infantil. Vai ter sim, tá, meninas? Em breve estarei botando as datas, por isso que a gente já tá voltando aí com as lives, tá? Sejam muito bem-vindas. Gente, vamos dar início, né, pra gente não ficar enrolando, né? Vilma, paz do Senhor. E a gente vai estar dando início aí. E aí quem puder vai compartilhando. E vai ser uma bênção essa live, tá bom? Então sejam muito bem-vindas à nossa live, a nossa primeira live do ano de 2024, né? Haverão mais lives também. Boa noite, paz do Senhor. Haverá mais lives também. E essa live eu coloquei um tema, tá? O tema é como... Deixa eu ler aqui, que eu coloquei o tema, mas eu botei um pouquinho grande, né? Até coloquei aí na tela. Os primeiros passos para montar recursos para o Ministério Infantil de minha autoria, tá? Como a gente começar com os primeiros passos, como eu começo a confeccionar recursos cristãos que sejam de minha autoria, né? Que muitas pessoas confeccionam recursos cristãos, só que de outras artesãs. Como eu posso confeccionar esses recursos cristãos sem saber desenhar, sem saber, de repente, nunca ter mexido com artesanato, sem ter material? Então a gente vai estar dando início, né? Vamos aprofundar nessa parte aí, porque eu fiz uma enquete por esses dias aí com vocês e perguntei a vocês qual a dificuldade que vocês têm enquanto artesãs e o que vocês gostariam, né? Aonde vocês gostariam de chegar como artesãs, né? E aí me surgiu a ideia, então vou fazer umas lives para estar ajudando as artesãs, né? Então essa live vai parar por aqui? Não, porque vai ter que ser um passo a passo até a gente chegar, né, nos finalmente, tá bom? Até a gente chegar na questão do artesanato em si e da confecção do artesanato, tá bom, meninas? Então, ó, compartilha aí, povo, que a gente vai estar dando início, tá bom? Mas para eu começar, eu vou estar orando aqui, agradecendo a Deus, e a gente vai estar dando início, tá? Ao nosso conteúdo, tá bom, gente? Porque a oração é a chave da vitória, né? Pra gente começar qualquer coisa, qualquer plano que a gente tem, a gente precisa orar, né? Então eu vou estar fechando os olhos aqui, agradecendo ao Senhor, e aí a gente vai estar dando início. Não saiam daí, tá bom? Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor Deus, por esse momento, por estar na tua presença, Pai, por estar falando, Senhor, de coisas pertinentes ao teu reino, Senhor. Porque o Ministério Infantil, os recursos cristãos fazem parte também do seu reino, Senhor. Porque através deles, Senhor, nós vamos pregar o seu evangelho, Senhor. Através dele, nós vamos usá-los, Senhor, para conseguirmos almas para ti, Pai. Pai, então nós estamos falando, sim, da tua obra, como produzir o artesanato relacionado à sua obra, Senhor. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, que o Senhor possa estar nos usando, Senhor, porque o Senhor possa estar nos dando o caminho, Senhor, para falarmos, Senhor, o que as pessoas precisam estar ouvindo nesse momento.
Em nome de Jesus, eu creio que essa live vai ser uma live abençoada. Amém. Amém. Então, olha só. Então, vocês sabem que a gente sempre fazia, né, as lives abençoadas, confeccionando os recursos cristãos. E por esses dias nós vamos estar fazendo as lives abençoadas relacionadas a como eu começo a confeccionar o meu recurso. A partir de onde? Confeccionar um recurso que seja meu, de minha autoria. Boa noite, paz do Senhor, tudo bem, Gleice? Tudo bem, tio Bruno? Paz do Senhor. Paz do Senhor para quem está entrando. Então, antes de eu estar começando, eu vou contar uma história para vocês. A minha história com relação ao artesanato. Como é que eu comecei no artesanato? Como é que eu cheguei aonde estou trabalhando com o artesanato? Às vezes as pessoas pensam assim, né? Ah, eu já tô velha para fazer artesanato. Ah, eu já tô numa certa idade que já não, eu acho que eu não consigo mais aprender. Ou então, mas eu não tenho o material que aquela artesã tem. Eu não tenho dinheiro para comprar o material que a artesã tem. Só que nós temos que saber o seguinte: tudo tem um começo. Eu não comecei com o material que eu tenho agora. E quero ter muitos outros materiais que eu vejo outras artesãs, né? A gente almeja, né? Caramba, eu queria ter isso, que legal. Então, assim, o que eu tenho agora é fruto de um trabalho. É fruto de algo que começou há algum tempo atrás. Então, eu vou contar assim, algumas meninas já conhecem minha história, porque algumas são minhas alunas, né? Quando eu tinha, eu vou assim, só exemplificar, né, para vocês saberem por que eu cheguei na questão do artesanato, por que eu cheguei no artesanato. Eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu precisava muito que uma colega minha, eu fazia curso normal, né, eu estudava numa escola de magistério, né, não sei se vocês são professoras, quem é professor aí, eu fiz o curso normal. E na época eu tinha 16 anos e eu tinha a minha sobrinha que estava fazendo aniversário. E minha mãe falou: Gleice, me ajuda a montar o aniversário da sua sobrinha e tal, né, da minha sobrinha Milena. E eu falei: tá bom. Aí que veio um estalo na minha cabeça, eu falei: eu não sei desenhar, eu não sei mexer com essas coisas. Mas eu tenho uma colega na escola que ela sabe mexer com essas coisas, ela sabe desenhar. E antigamente, os painéis eram assim, né? Era no isopor, né? A pessoa desenhava no isopor, pintava, coloria no isopor, ficava lindo, né? Os aniversários ficavam lindos. E aí eu não sabia fazer dessa forma e eu tinha que pedir para uma colega fazer e colocar minha colega para pintar, para desenhar, para pintar. Eu não ia fazer isso com ela. Então, na época que eu pensei, pedi a minha mãe: mãe, me dá uns papéis de 40 quilos e eu vou pedir para minha colega desenhar o painel, né? Me ajudar a montar, a desenhar. E o que eu vou fazer? Na época eu comprava tinta guache. Aí eu falei assim pra minha mãe: vou comprar tinta guache e vou pintar o que ela desenhou. Aí eu deixava secar. E aí depois eu pegava um piloto e passava em volta de do desenho, né? Toda a parte do desenho, do rostinho, passava um piloto, passava nos olhinhos, na boca. Então ficava bem chamativo, bem legal. Então eu fiz isso com o primeiro desenho e ficou muito bacana. E aí eu não podia também levar todos os desenhos de uma vez só, né, para essa minha colega, né, porque ela tava fazendo um favor para mim. Então eu pedi o primeiro desenho, ela fez, eu levei para casa, eu pintei, passei o piloto, recortei, colei no isopor e já tinha um bonequinho pronto. Aí eu voltei no outro dia, fui lá nela de novo, né, era na minha sala mesmo, né, na escola, e aí eu pedi para ela fazer outro desenho. Ela fez outro desenho, eu levei para casa, eu pintei com tinta guache, passei piloto, recortei, botei no isopor, já tinha 2 bonequinhos pro painel. No terceiro boneco, gente, ela começou a fugir de mim. No terceiro boneco, quando eu falava: oi fulana, quando eu ia falar para pedir para ela, gente, não dava tempo. Ela fugia de mim, ela não queria mais desenhar. E aí, toda vez que eu chegava perto dela pra pedir pra desenhar, eu falei: pois, problema pra terminar o painel, né? Ela fugia. E aí, assim, isso na época, pra mim, eu me senti muito mal. Eu falei assim: como é que eu vou terminar? Se eu falei que ia ajudar a montar o painel,
como é que eu vou terminar esse painel? E assim, eu fiquei chateada, né? Na época a gente é adolescente, eu tinha 16 anos, e aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Gente, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, a gente consegue. E aí eu peguei, eu falei, não tem quem faça pra mim. Quer saber? Gente, veio uma força dentro de mim, eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Olha só, gente, eu nunca tinha desenhado na vida. Eu nunca tinha feito nenhum recurso. Falei, quer saber? Eu vou meter as caras e vou fazer. E aí comecei, peguei a folha de 40 quilos e comecei a desenhar. Gente, assim, uma coisa horrível. Mas, gente, a força de vontade, a fé, a persistência, o 1% por dia, porque nós precisamos ser 1% por dia. Nem que seja 1% por dia para a gente melhorar. E foi assim comigo. Eu comecei a fazer, a montar, eu comecei a desenhar, e aí os desenhos começaram a criar vida, e eu comecei a ver, falei, caramba, eu consigo. Eu não sabia desenhar, e assim, Deus me deu uma sabedoria naquele momento, eu tive força, eu tive convicção, eu tive fé, eu acreditei que eu conseguia fazer algo que eu achava que eu não conseguia. Eu nem tinha tentado. E a partir do momento que eu tentei, eu falei, gente, tudo é possível. Basta a gente crer. Então, assim, esse é só um pouquinho da minha história, porque tem a questão também do Ministério Infantil, né, que eu já vou estar falando para vocês. Mas é só assim, pra gente dar um pontapé inicial, basta só a gente crer. Basta só a gente ter fé. Tem alunas até minhas entrando aí, que legal. Basta ter fé naquilo que você tem que crer. A palavra de Deus diz o quê? Que a fé é aquilo que a gente não vê, só que é aquilo que a gente crê que vai acontecer, né? Isso está em Hebreus 11, né? A gente crê que aquilo vai acontecer lá na frente, mas a gente não vê, né? Por isso que existem coisas que às vezes são demoradas, mas pela fé vai demorando, a gente acha, pô, será que vai acontecer? Mas você tendo fé, você chega a um certo momento que você consegue o que você quer. Claro, se for propósito de Deus e se for permissão de Deus. Paz, Senhor, meninas! E aí, meninas, lembrou do avental? Mas aí você falou que não era costureira e fez e ficou... Ah, Regina! Viu? A gente tentou, né? Que bênção. A gente tenta, né? Assim, a gente tem que crer, né, no impossível. Porque o possível a gente consegue resolver, mas a gente não consegue resolver o impossível só Deus pode fazer. E deixa eu só terminar a partezinha pra gente entrar no passo a passo de como iniciar nos recursos do Ministério Infantil, tá? Quando foi em 2008, eu não era evangélica, tá, gente? Eu fui criada na Igreja Católica. E assim, na época dos 16 anos eu ainda era da Igreja Católica e mesmo assim eu tinha muita fé, eu acreditava muito em Deus, né? Porque eu ia para os catecismos, né? Tinha aquelas questões de ir para a igreja. Tô arrumando meu cabelo, gente, que eu tô vendo meu cabelo em pé aqui. E aí, em 2006 eu me converti. Em 2007 eu me batizei nas águas. Gente, e assim, do nada parece que Deus já tinha falado, vai ser você. Porque em 2008 eu fui chamada para trabalhar com o Ministério Infantil da minha igreja. E aí, graça e paz, Elaine, tudo bem? Paz do Senhor, minha aluna aí. Gente, tem bastante aluna entrando aí, que bacana. E aí, meninas, assim que eu entrei, as aulas, eu observava as aulas, e as aulas eram ministradas com uma revistinha, que são ministradas até hoje com uma revista, tá? Que a gente segue aquela revista, só que a gente usava a revista e vinha os cartazes. Então toda aula tinha revista e os cartazes. Aquilo me incomodava, porque eu já era professora de educação infantil, eu sabia que a criança precisava de um lúdico, eu sabia que a criança precisava de recursos, de visuais, para que ela interagisse, para que ela prestasse mais atenção, né? A gente sabe que a criança é muito lúdico, é muito concreto. E aí, oi Gabriel, tudo bem? E aí, meninas, o que aconteceu? Em 2008 eu peguei, né, o Ministério Infantil, não sabia nada de Ministério Infantil e fui estudando e comecei a levar meus recursos
para a igreja, não recursos seculares, não recursos de escola, né? Porque eu já fazia os recursos da escola. Em 2008, eu comecei a levar para a igreja os recursos feitos e saudades, meu querido, beijos. E aí eu comecei a levar meus recursos, eu comecei a confeccionar meus recursos em EVA relacionados à área cristã e levar para a igreja para os meus alunos. Porque eu observava que eles assistiam às aulas, mas aquilo não intertia tanto as crianças. As crianças assistiam, visualizavam, depois faziam um trabalhinho de pintura. E aquilo ali me incomodava. Eu queria algo mais. Eu não queria ficar fazendo trabalho de escola, um trabalhinho de pintura, porque eu penso assim, a criança já vai para a escola, já pinta, já colore, já faz... Eu queria fazer algo lúdico. Eu comecei a levar as coisas lúdicas para a igreja. Em 2008 também, foi o ano que eu conheci o material chamado EVA. Então eu juntei uma coisa com a outra. Então comecei a trabalhar com EVA e levava para a igreja. E aí começava a ministrar para as crianças amavam. E aí eu falei, é isso. Eu não preciso ficar só com revista, papel na mão. Eu posso ensinar a palavra do Senhor, claro, lendo a Bíblia, mostrando para as crianças onde está escrito na Bíblia. Porém, na hora da explicação, eu levar o lúdico. É isso que faz com que as crianças prestem atenção na minha aula. Eu comecei a prestar atenção que elas ficavam quietas. E aí eu falei, é isso. E assim, Deus foi me direcionando de tal forma que eu fui fazendo recursos. E aí depois comecei a pregar em igreja. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, começaram a gostar dos recursos. Pessoas começaram a comprar recursos comigo. Eu dei recursos também, às vezes eu ainda dou recursos, ou às vezes eu faço minhas lives abençoadas com recursos mais acessíveis, né, para pagar, no caso para pagamento, né. Então assim, gente, essa é só um pouquinho da minha história com relação aos recursos para o Ministério Infantil. E aí hoje em dia eu vejo nas pregações, quando eu levo os recursos, como as crianças ficam quietinhas, prestem atenção, sabe? Porque é algo lúdico, é algo que faz com que chame a atenção das crianças. Tá? Então, essa é um pouquinho da minha história. Por que eu contei a minha história? Tem meninas aí que já conhecem a minha história, tá? Só que eu tô vendo que tem muita gente nova aqui no meu Instagram. Por isso eu tô contando novamente a minha história. Eu sou assembleiana, tá? Meu nome é Gleice Pérez. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, uma já é casada, tem 25 anos, tem outra filha de 17 anos que ainda mora comigo. E assim, trabalho com o Ministério Infantil desde 2008, amo trabalhar com as crianças, é algo que me impulsiona, é algo que eu não sei dizer, assim, eu sempre falo, eu não consigo trabalhar com adolescente, com adulto, mas eu amo trabalhar com as crianças, eu amo pregar para as crianças a palavra do Senhor. E quando a gente alcança uma criança, às vezes a criança não é evangélica, a gente alcança uma criança, muitas das vezes estamos alcançando uma família. Estamos alcançando pessoas além daquelas crianças, porque aquelas crianças vão levar para casa algo de Deus. E às vezes, através de uma apresentação do Ministério Infantil, através de algo que uma apresentação para o Dia dos Pais, para o Dia das Mães, aquelas crianças levam os pais para verem e ali às vezes os pais se entregam aos pés do Senhor. Então é muito importante trabalharmos com o Ministério Infantil, é muito importante trabalharmos o lúdico no Ministério Infantil, o lúdico com as nossas crianças, que é uma forma deles entenderem melhor a palavra do Senhor, né? O lúdico não é o mais importante, tá? O importante é a palavra do Senhor. O lúdico vem depois, né, para ajudar nesse entendimento aí, que as crianças possam ter entendimento da palavra de forma concreta, tá? Então, o que são os recursos infantis, né, que eu acabei de falar, né? São recursos para o Ministério Infantil, ou recursos cristãos, ou recursos evangélicos, né? Cada um fala de um jeito, né? Os recursos para o Ministério Infantil são aqueles recursos, os meus são feitos em EVA, tem gente que faz em feltro. São recursos feitos para quê? Com um propósito. De quê? De ministrarmos a palavra do Senhor. Então, por que eu faço recursos cristãos, recursos para o Ministério Infantil? Porque eu quero ganhar almas para o reino.
Ah, Gleice, mas você vende, você... Gente, isso já é outra coisa, isso é o artesanato. Eu preciso pagar minhas contas. Como é que eu pago? Vendendo, né? Mas é claro, se eu for levar para minha igreja, eu não vou cobrar. Se eu for pregar, eu não vou cobrar aquele material. Mas quando se fala em relação ao artesanato, aí sim, não, é o meu trabalho, eu preciso cobrar porque eu preciso comprar mais material, tá? E outra coisa também, eu dou muito valor pro que eu faço. Às vezes a gente vê artesãs aí que às vezes cobram tão pouquinho, e eu dou muito valor para aquilo que eu faço, para aquilo que eu trabalho. Eu sei o quanto tempo eu fico sentada ali montando aquele recurso. Então, assim, nós precisamos dar valor àquilo que nós confeccionamos. Se a gente não der valor para aquilo que a gente faz, quem vai dar valor? Ninguém vai dar valor, né? E já contei sobre a história, né? E os benefícios dos recursos, né, para o Ministério Infantil são o quê? São o quê? Através da utilização daqueles recursos, a criança tem entendimento da palavra do Senhor e nós alcançarmos almas para o reino dos céus, tá? Então agora eu vou pegar para vocês aqui e vou dar início, tá, gente? Porque eu contei um pouco da minha história. Falei um pouco sobre os recursos para o Ministério Infantil, que eu não poderia deixar de estar falando isso, porque eu sei que tem muita menina aí que é novata, tem muita menina começando, tá? Então eu precisava falar um pouquinho. E aí eu botei como tema, né, dessa nossa live, os primeiros passos para montar recursos para o Ministério Infantil. De minha autoria, da autoria de vocês. Como confeccionar recursos para o Ministério Infantil de minha autoria? Porque é muito fácil a gente comprar um molde e... comprei um molde e fazer o recurso. Você vai comprar e você vai confeccionar. Só que eu, tá, gente? Eu vou dar o meu exemplo. Eu, como cristã, eu, como artesã, eu sempre tive em mente o seguinte: eu não quero ser igual às outras artesãs. Eu não sei porque eu sempre tive isso em mente. Eu não quero, não é desmerecendo outras artesãs, que tem artesãs maravilhosas, que eu sou apaixonada, que eu sigo, que eu salvo postagem. Eu amo as artesãs tanto seculares quanto artesãs cristãs, né? Eu amo, não estou dizendo isso. Só que quando eu montei o meu Instagram, quando eu comecei a montar meu material para venda, eu falei assim: Senhor, eu orei, eu falei com Deus que a gente precisa consagrar tudo ao Senhor. Eu falei: eu não quero ser igual outras artesãs, eu quero ser a Gleice. Eu quero ser a Gleice da Lúdico no Ministério Infantil. E quando eu falo isso, eu falo na questão assim, ó, eu às vezes, cada artesão tem seu jeitinho, né? Às vezes eu tô passando o Instagram, né? E aí, às vezes eu olho, eu fico: esse recurso é da fulana de tal. Aí passa. Ah, esse recurso aqui, antes de eu olhar o nome da fulana, é da fulana de tal. E, nossa, esse aqui é da fulana de tal. Mesmo sendo outras artesãs que compraram o recurso, quando eu bato o olho, eu já sei que é da tia tal, que é da tia tal. E eu acho isso muito legal. E eu falei assim: cara, eu quero que as pessoas me vejam como a Gleice da Lúdico do Ministério Infantil. Eu quero tentar ser diferente, né? Nós somos filhos de Deus. Então, Deus fez cada um de um jeitinho. Então, o que aconteceu? Hoje em dia eu já escuto assim, eu acho muito legal isso, que é algo que a gente planta e depois a gente vai colhendo, né? Às vezes eu escuto ou artesão ou pessoas de Ministério Infantil falam assim: Gleice, quando passa uma foto sua, eu já sei que é sua, porque você tem os teus bonequinhos têm os traços assim. E aí eu fico: caramba, é mesmo, porque quando eu olho da fulana de tal, fico na minha cabeça pensando, né? Eu também vejo que da fulana de tal, quando eu vejo os traços, eu já sei que é da artesã, né? Então por isso que também eu vim aqui para trazer para vocês essa questão de confeccionar o recurso de vocês, tá? Então eu botei alguns passos aqui, e eu sempre falo isso em lives: nós temos que ter alguns passos, nós temos que ter direções, tá? Nós temos que ter planejamento para nós sabermos o que nós vamos fazer. Então quando eu começo a fazer o meu recurso, o que eu faço primeiro? Preciso fazer um recurso. Quando tem tema, né, eu vou orar em cima daquele tema. Quando não tem tema, eu preciso pedir a Deus sabedoria.
Porque quem é o dono da sabedoria? É Deus, né? Eu não tenho nenhuma. Quando às vezes se eu fico sem ler a palavra, se eu fico sem orar, eu fico assim perdidinho, eu fico, Senhor, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso escutar um louvor para o Senhor abrir minha mente. E aí a primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Então, gente, é primordial, gente. Nós precisamos estar em constante oração. Esse seria o primeiro passo. Se alguém tiver com caneta aí, tá? Vocês podem anotar. Deixa eu tirar o papel aqui que tá balançando. Vocês podem anotar aí, tá, gente? O primeiro passo para nós confeccionarmos o nosso recurso para ministério infantil é a oração, tá? Eu quando faço meus recursos, exemplo, né? Quando eu faço meus recursos, eu compro da artesã e monto. Mas essa artesã, em um momento, ela orou para montar esse recurso, que a gente não faz nada de cabeça. Então, quando é o nosso recurso, a gente precisa sim orar a Deus e pedir sabedoria a Deus. Até para a gente não se sentir maior do que Ele, nós temos que demonstrar para Ele que nós somos dependentes dEle. A palavra de Deus diz lá que os pequeninos herdarão o reino dos céus. O que são os pequeninos? Claro, a gente lembra sempre das crianças, mas são daqueles que são humildes de coração. São aqueles que se humilham perante ao Senhor e demonstram ao Senhor o quanto Ele é grande, o quanto nós somos dependentes dEle. Então a gente precisa sim orar. E outra coisa, a oração é a chave da vitória. Através da oração, começa a orar todo dia para você ver. Começa a orar todo dia para você ver maravilhas que Deus faz na sua vida. Coisas que você, às vezes você ora um dia sim, um dia não, passa 2 dias. Começa a orar todo dia para você ver a diferença, o que Deus pode fazer na sua vida. E outra coisa, orem com direção, orem com propósito, tá? Você vai fazer um recurso, você não sabe qual recurso que você vai fazer. Então você vai orar, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que Ele abra sua mente e que Ele te envie um tema, que Ele te envie o versículo bíblico. Quantas vezes Deus fala comigo através de louvores? Quando eu estou orando, eu oro, eu peço a Deus e chega um certo momento que vem um louvor, eu, caramba! Esses dias eu tive uma pregação e, né, fui chamada para pregar e aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não sei, nós temos que falar mesmo, eu não sei o que eu vou pregar, eu não tenho noção do que eu vou pregar, Senhor, me dá uma luz, Senhor, e a gente vai orando com uma direção, né? E a gente pede, e Deus foi lá e acho que não, eu orei à noite, no outro dia de manhã, não lembro direito, Deus me deu um louvor. Falei, caramba, aquele Jeová Jireh da Aline Barros. Eu falei, esse louvor fala sobre Abraão, sobre Isaac, sobre o holocausto, né? Sobre o sacrifício, né? Que Deus vai lá e prova Abraão. Eu falei, Senhor, é isso? E comecei a orar e ler a palavra. Mas aí eu pergunto para vocês, eu li só o versículo 22 de Gênesis, onde está falando que Deus prova Abraão. Não, gente, eu tive que voltar. Fui voltando até começar, fui até Gênesis 12, comecei em Gênesis 12, Deus falando com Abraão para sair de sua terra, de sua parentela, para você entender aonde Deus quer chegar, né? Para você entender todo o enredo do que está falando a palavra do Senhor. Então, gente, primeiro a gente precisa orar, tá? Eu botei os tópicos aqui. A fé, né? Aquilo que eu já falei no início, né? Pra gente fazer um recurso, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar na gente, tá? Porque se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? Então eu preciso ter fé, eu preciso entrar em constante oração, eu preciso estar em oração, eu preciso estar em ligação direta com o Pai. E, gente, a palavra, tá? A palavra de Deus é a revelação. Com a palavra de Deus, a gente tem acesso direto, a gente conversa com Deus ali, e quando a gente sente a presença do Espírito Santo, é algo tão extraordinário, Deus vai te revelando várias coisas ali naquela palavra, você fala, Senhor, Tu és muito bom, Tu és maravilhoso.
Então, gente, vamos lá. Alguns passos, vamos, quem tiver com caneta, anota aí, tá? Porque a gente vai ter outras aulas até a gente chegar nos recursos, tá? Primeiro, gente, a gente precisa ter fé, tá? Fé que a gente vai conseguir. Eu já contei minha história no início aí. A gente precisa orar, estar em constante oração, orar e vigiar, né? Orar, porque a oração é a chave da vitória. Começa a orar todo dia pela sua vida, pela sua família, pelos seus desejos, seus pensamentos, pelo que você sente vontade de conquistar. Começa a orar todo dia para você ver o que Deus não vai fazer pela sua vida. E aí a gente tem a questão da palavra. Chegamos na palavra, né? E aí, o que acontece quando a gente chega na palavra? Aquilo que eu falei para vocês. Eu estudei, né, Gênesis, que eu estava estudando sobre Isaac, Abraão. Estudei Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e cheguei ao 22. Amém. Quando eu cheguei ao 22, o que eu tenho que fazer com aquele versículo para eu começar a montar o meu recurso? Eu tenho que começar a procurar, meninas, palavras-chave. Tá? Ah, Gleice, como assim procurar palavras-chave? Você vai ler o versículo, você vai ler o capítulo. Eu li o capítulo todo de Abraão. E aí comecei a buscar palavras-chave. Primeiro, Abraão, né? Aí fui lá. Aí você vai anotando. Gente, anotem tudo. Não deixem tudo na mente, não. Comecem a anotar tudo. Tudo que vocês forem fazer, anotem. Sabe por quê? Nossa mente é falha. Nós somos falhos. A gente esquece com o tempo. Então, aí comecei a achar as palavras-chave. As palavras-chave, né? Abraão, Isaac. Coloquei também, apesar dessa parte não ter a Sara, mas ela era a mãe dele, né? Então, Sara. E aí você vai encontrando o jumento, que teve o jumento, que ele colocou a lenha, né? Sobre o jumento para levar. Então, a lenha. A faca, né, que era o cutelo para matar. Assim, você começa a encontrar palavras-chave no capítulo ali, né? Tiveram os dois trabalhadores, os dois escravos dele, né? Então você vai procurando todas as palavras-chave, vai encontrando as palavras-chave. E aí, depois que você encontrar todas as palavras-chave, aonde era o local? A gente precisa saber onde era o local. Deus mandou ele ir até Moriá, que lá ele ia encontrar um monte. Então a gente pode fazer um monte. Então, gente, a gente vai começando a riscar as palavras-chave ali, tá? E aí, deixa eu achar aqui mais. Depois da questão da Bíblia, de ler as palavras-chave, eu coloquei aqui um quarto passo. Tá? Então vamos lá, primeiro passo é a gente ter fé que a gente consegue fazer um recurso da nossa autoria. Segundo passo, oração. Com a oração Deus revela muita coisa. Terceiro passo, a palavra também, a revelação vem através da palavra. Só que a gente vai ler só um capítulo? Não, leia num todo para vocês terem entendimento, para Deus usar vocês, capacitar vocês. Nessa leitura da Bíblia, a gente encontra palavras-chave, tá? E aí, quarto passo. Bem, o que eu vou fazer agora? Você precisa se planejar. Para tudo na vida, nós precisamos nos planejar. Você vai... Exemplo, claro que às vezes acontece da pessoa não ter planejado um bebê. Mas você vai engravidar, você está querendo engravidar. O que você faz? Você começa a se planejar. Começa a comprar fraldas, começa a juntar dinheiro, começa a pagar um plano de saúde. Ah, eu vou passear. O que você faz? Você começa a juntar um dinheiro, você começa a se planejar, vou ver a roupa tal. Ah, você vai dar aula numa escola. Para você dar aula, você precisa se planejar. Gente, e é dessa mesma forma que é com a questão das coisas do Senhor. As coisas do Senhor não são feitas de qualquer forma, tá? As coisas de Deus precisam ser feitas com ordem e decência. Então precisamos sim nos planejar. Como é que eu vou me planejar, Gleice? Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês verem que não precisa ser nada. Ah, eu preciso imprimir um planner, preciso imprimir uma agenda. Ah, eu preciso fazer isso no computador, no Word, no Excel. Não, gente. Olha aqui. Pega uma folha. Isso aqui são meus rascunhos, tá? Pega uma folha, risca aqui, ó, em quadradinhos. Coloque a data, coloque o dia da semana,
quinta-feira, dia 11, sexta-feira, dia 12. Vão colocando as datas. Comecem a colocar o que vocês vão fazer nesses dias, tá? Todos os dias vai ter a oração. Todos os dias vocês vão ler a palavra do Senhor. Se for a mesma palavra, pede discernimento para o Espírito Santo fazer com que te dê um entendimento maior. Você vai estar sempre lendo ali. E aí, cada dia, você vai botar exemplo. Vou dar um exemplo. Hoje, dia 11, quinta-feira, vou dar início aos desenhos. Gleice, não sei desenhar. Então, isso também eu vou estar explicando mais pra frente, tá, gente? Eu também não sei desenhar, tá? Só que eu tenho técnicas. Com o tempo, eu comecei a montar técnicas para que eu conseguisse fazer meus recursos. Então, eu não sei desenhar, eu não sei cortar, eu não tenho boa coordenação motora. Pra gente melhorar nossa coordenação motora fina, a gente, para recorte, essas coisas, a gente precisa fazer o quê? Tá sempre fazendo. Porque quanto mais nós fizermos, mais perfeito vai ficar. Vocês acham que minhas coisas eu faço, eu comecei igual a história que eu contei pra vocês, né? A história do meu início foi assim, as minhas coisinhas não eram bem feitas. Mas por eu persistir, mas por eu ficar tentando, eu fui melhorando. Eu preciso melhorar muito mais. Eu vejo artesãos assim maravilhosos aí que arrebentam. Mas o que eu tenho que fazer? É um processo, é 1% por dia. Então eu preciso montar esse planejamento, eu preciso botar assim, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou tentar, já que se não souber desenhar, hoje eu vou tentar fazer isso. Amanhã eu vou tentar fazer isso. Depois, e aí, coloca da semana o que você vai fazer, os quadradinhos da semana, o que você vai tentar. Não, já vou fazer de 15 dias. Coloca. Gente, a palavra de Deus nos diz que é Ele que sabe o que vai acontecer amanhã. Então, às vezes a gente planeja as coisas que o amanhã só Deus sabe, né? De repente vocês podem pensar assim, Gleice, mas o amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Mas planejam. Pode acontecer de um dia Deus falar, hoje você não vai fazer isso. Hoje você vai fazer aquilo. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você não vai fazer o teu recurso ali. Entendeu? Agora, se Deus, se não houver nenhum empecilho, não acontecer nada, continue com o seu planejamento. Amanhã é isso, depois de amanhã é isso. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo outro. Hoje não dá. Hoje eu tenho que estar na igreja, hoje eu tenho o dia inteiro, responsabilidade. Não tem problema. Larga tudo, vai fazer suas responsabilidades na igreja, mas amanhã volta a estaca zero. Peraí, agora isso aqui que eu não fiz hoje, eu vou botar para amanhã. E aí, gente, planejamento, que é fundamental, é muito importante, tá? Se vocês não escreverem, vai esquecer. Isso acontece comigo. Às vezes eu penso, vou fazer isso, isso e isso. Esqueço de anotar. Aí depois de muito tempo eu chego lá na frente e fico assim, caramba, eu falei que ia fazer aquilo, eu não fiz, eu esqueci de anotar. Então coloquem metas, coloquem datas. Quando a gente bota meta, data, a gente consegue fazer o que precisa ser feito, tá? Então vamos lá, meninas. Nós botamos aí, fé, oração, a palavra, né? Ler as palavras-chave, né? A palavra de Deus. O planejamento e uma coisa que também é muito bacana, que eu faço muito, gente, inspirações. Eu preciso me inspirar em alguém. Eu me inspiro no Senhor, eu me inspiro na palavra de Deus, eu me inspiro naquelas histórias maravilhosas que estão na Bíblia. E eu também vou me inspirar em outras artesãs, sim. Eu vou me inspirar em que eu vejo no Google, sim. Eu vou me inspirar em que eu vejo no Pinterest. Eu vou me inspirar no que eu vejo no Instagram. Eu vejo coisas lindas de artesãs maravilhosas no Instagram. Só que eu não posso imitar o que elas estão fazendo e botar como se eu estivesse fazendo. Não. Eu vejo, eu me inspiro, eu salvo, tá? Salvem as coisas, salvo. E eu fico assim, eu olho um lacinho, eu fico, nossa, esse lacinho ficaria muito lindo na roupinha da Sara, na roupinha da Rebeca. De repente, o vovô e a vovó que a gente vê num lugar, né, em um recurso. Nossa,
esse vovozinho, essa vovó, eu poderia, o cabelinho, eu poderia fazer parecido para Abraão. Gente, tudo a gente pode se inspirar. A gente não pode copiar, tá? Então, inspiração a gente busca em vários lugares. Gente, o Pinterest é maravilhoso pra gente se inspirar. Às vezes eu vejo alguns recursos de algumas artesãs, até o meu também, tá? E às vezes eu vejo recurso e eu fico assim, essa artesã se inspirou lá no Pinterest, porque eu vi um recurso parecido. Amém! É inspiração. É você transformar um produto que você viu e fazer de forma diferente. É pegar uma nuvenzinha. Essa nuvenzinha tem esse jeitinho aqui. Poxa, eu vou colocar nesse meu recurso aqui que é parecido. Claro que eu não vou pegar o molde da artesã e botar no meu recurso e dizer que fui eu que fiz. Eu não posso fazer isso, tá? Mas me inspirar. Inspiração também é fundamental, tá? Mas a gente também se inspira nas histórias bíblicas também, tá? Então, meninas, vamos lá, os passos, né? Que a gente precisa dar início. Meninas, essa é só a primeira live de muitas. Nós vamos dar outras lives aí ensinando mais algumas coisas sobre como iniciar o nosso recurso cristão, tá? Como iniciar o nosso recurso cristão de nossa autoria, tá? Então vamos lá. Primeiros passos. Ter fé, tá? Creiam que vocês conseguem, porque vejam a história que eu contei do início, né, da minha vida. Vocês vão conseguir. Segundo passo, oração. Comecem a orar todos os dias, vocês vão ver o que Deus vai fazer, a maravilha que Deus vai fazer na vida de vocês. A palavra é muito importante, é a revelação de Deus, né? A palavra é viva, é eficaz, a palavra conversa com a gente, né? Deus falando com a gente, Jesus é a palavra. E através da palavra a gente procurar palavras-chave para a gente saber. Depois eu vou estar explicando melhor sobre isso. E aí, planejamento. A gente precisa planejar, a gente precisa botar hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Colocar as datas, horário, tudo direitinho, o que a gente vai fazer. E as inspirações. Precisamos nos inspirar na palavra do Senhor e também precisamos nos inspirar em outras artesãs que são maravilhosas, que eu amo de paixão. Tá bom, meninas? Assim, eu botei alguns exemplos aqui, né? Google, YouTube, eu vejo muita inspiração no YouTube, Instagram, Facebook. E, gente, até em revistas, porque como nas igrejas a gente utiliza revistas, EBD, eu também me inspiro nas revistas, em atividades, dessas atividades eu começo a montar recursos. Então, eu deixo para vocês aqui. Tudo é possível a quem crê, tá? Eu vou terminar aqui falando sobre Abraão, né? O pai da fé. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, saiu de um local que ele já estava ali, acostumado, tinha a vidinha dele, só que aquelas pessoas, elas estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. E elas estavam pecando. E Deus olhou para Abraão e falou para que ele saísse daquele local com a sua esposa. E Abraão levou o seu sobrinho Ló junto com ele. E ele não sabia para onde ele ia. Só que ele teve fé em Deus, ele acreditou que Deus levaria para algum lugar que fosse bom. E aí Deus mandou ele sair e Deus falou: saia daí que eu vou te levar para um lugar onde você não sabe onde é esse lugar, mas nesse lugar eu vou abençoar você, eu vou abençoar sua família, eu vou abençoar a sua descendência. E Abraão saiu e fez o que agradou a Deus. E aí, né, durante muito tempo, Abraão saiu com 75 anos, e durante muito tempo Deus vinha prometendo para ele, né, que ele teria uma descendência, que a sua família se tornaria uma grande nação. E ele chegou um momento que ele pensou assim, como, né, chegou um momento que ele falou com Deus, né, como eu vou ter uma descendência, se eu contar as estrelas do céu, eu não vou conseguir contar a minha descendência, se eu contar a areia do mar, quer dizer, a minha descendência, né, será como as estrelas do céu e como as areias do mar, que não tem como ser contada, né? Só Deus conhece as estrelas do céu. Deus conhece as estrelas, isso fala em Isaías, né? Conhece cada uma pelo nome.
E como é, ele pensou, falou para Deus, como é que eu vou ter uma descendência se eu não tenho nem filho? E eu só tenho um trabalhador, um escravo dele, né, uma pessoa que trabalhava para ele, que nasceu ali no meio dele, né, da casa dele, né, que nasceu e ficou trabalhando para ele ali, um empregado. E ele falou para Deus, como vou ter uma descendência dessa forma? E aí, o que aconteceu? Caramba, Elaine, botou aí, né, que tá caindo a internet, né? E aí, o que aconteceu? Abraão, ele somente creu. Ele acreditou nas promessas do Senhor. E aos 100 anos, Abraão teve seu filho Isaac. Sara, chegou um certo momento que ela riu. Ela pensou, uma mulher velha como eu, ter filhos... E Deus falou para ela, né? Você tá rindo, mas o que eu tô falando é verdade. E aí ela fala, não tô rindo não. Mas Deus sabia que ela tinha rido, que ela sorriu, né? Porque Deus é dono de tudo, né? Sabe de tudo, né? Onipotente, onipresente, onisciente, né? E aí o que aconteceu? Abraão tinha 100 anos, Rebeca 90 anos, e ela concebeu o seu filho Isaac, seu filho querido. Então, gente, o que a gente aprende com isso? Quando há fé, quando a gente acredita, quando há um propósito em nossa vida, quando a gente foca naquilo que a gente quer, a gente consegue. Se você, de repente, pode nunca ter desenhado, de repente pode estar iniciando com recursos para o Ministério Infantil, não para. Não para, porque você está confeccionando um recurso com o propósito de ensinar a palavra do Senhor. Não se preocupe se você é artesã e está querendo vender o seu recurso. Não tem problema, esse é o seu trabalho. Só que você vai ter a certeza que o seu trabalho vai alcançar almas. Você vai ter a certeza que o seu trabalho vai fazer com que famílias se rendam aos pés do Senhor, porque através de um recurso a gente vai estar ensinando a palavra de Deus, que é a mais importante, né? E através daquele recurso ali nós vamos ganhar almas para o Senhor. Então, eu digo para quem está começando agora, eu digo para quem está desanimada, não pare, continue. Deus está te vendo, tenha fé, né? Aquilo que eu falei no início da live, né? A fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. Eu tenho assim fé em tantas coisas da minha vida que eu tenho a certeza que vão acontecer. Se vocês olharem aqui, eu tô aqui onde eu estou, que meu marido está fazendo meu ateliê ali do lado. Eu não tinha nada. Gente, eu comecei numa mesa, na minha copa, fazendo live. As meninas, acho que teve gente que até me perguntou se eu fazia na garagem, né? Que minha copa, a copa da cozinha, né? Do lado da cozinha, ela é cheia de pedra no fundo, né? E eu comecei, a gente tem que começar. E aí, aonde eu estou aqui é um quartelier, é a metade do quarto da minha filha. Porque eu estou montando meu ateliê, meu marido está montando, né? E assim, se eu parasse no meio do caminho, eu não ia ter feito isso. Eu no início eu não tinha nada, eu só tinha EVAs, eu não tinha cola instantânea, era cola quente na época. Eu tinha caneta permanente, né, aquela caneta fininha, tesoura, só, gente. E montava meus recursos. E às vezes muitas pessoas põem empecilhos e falam assim: ah, porque eu não tenho material. Ah, porque eu não sei por onde começar. Ah, porque meu marido não me ajuda. Ah, porque eu não tenho tempo. O tempo é a gente que faz. Se você se organizar e se planejar, colocar, igual eu falei ali, um planejamento, você consegue fazer o seu tempo. Você, claro, você vai ter imprevistos, não tem problema. Mas você consegue fazer seu tempo de manhã, de certo horário a certo horário. Exemplo, eu arrumo casa. Tá bom, arruma sua casa. De certo horário a certo horário, gente, eu defini pra mim uma meta esses dias, porque eu tô de férias na escola. Eu defini uma meta pra mim. Eu falei, eu não vou dormir à tarde. Eu não vou dormir, porque eu penso assim, eu tô perdendo meu tempo. Eu tô perdendo meu tempo enquanto eu poderia estar fazendo recursos. E eu não tô dormindo à tarde.
Gosto de tirar um sono? Gosto. Mas eu botei uma meta. Eu não quero dormir esses dias que eu estou de férias escolar à tarde, porque eu tenho metas, eu quero cumprir minhas metas, eu quero lançar a minha semana de recursos para o Ministério Infantil, que já perguntaram aí no início. Então, gente, que tenhamos metas, que a gente planeje. Planeje esse mês de janeiro. Ah, Gleice, eu não consigo planejar o mês todo. Tá, planeja 15 dias. Não consigo planejar 15 dias. Tá, planeja uma semana. Planeja uma semana, quando já tiver 3 dias para terminar essa semana, planeja já outra. E vai planejando. Porque quando a gente vai... E depois aí você vai começar a acostumar, já planeja a quinzena, depois planeja o mês. E já deixa tudo planejadinho. E vocês vão ver, gente, como é melhor a gente ter uma vida organizada, planejada. Tudo flui melhor. Eu, nesse meu papel ali, rabiscado, eu tenho um dia de médico, tenho um dia que meu marido vai operar, tenho um dia das lives, tenho um dia que eu tenho que entregar material para as minhas alunas. Então, gente, que a gente possa saber que temos um Deus maravilhoso, que pode todas as coisas, nos auxiliar, porém nós temos que fazer a nossa parte. Então, meninas, que vocês façam a parte de vocês, que Deus faz a parte dele, tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Assim, nós fazemos o possível, Deus faz o impossível. Então acredite, creia no Senhor. Eu tô suando, que aqui no Rio tá um calor, tá demais, tá? Mas assim, que vocês tenham essa palavra em mente aí, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e que vocês possam persistir, que vocês não desistam, nem que seja, eu sempre falo isso, sejam 1% por dia. Pelo menos sendo 1% por dia, vocês não pararam. Não procrastinem. Faça o que precisa ser feito e vocês vão ver como Deus vai abençoar a vida de vocês. Tá bom, meninas? Fiquem na paz do Senhor. Vou tentar fazer terça-feira novamente uma live. Vou tentar toda terça e quinta-feira estar fazendo live aqui com vocês. Oi, Deizimar, paz do Senhor. Deizimar, minha aluna aí. Paz do Senhor, tudo bem, Deizimar? Então, meninas, eu só peço a vocês, não parem, não desistam. Deus é com vocês, tenham fé, tá? Vamos começar a fazer essas etapas aí, esses passo a passos aí, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Orem e leiam a palavra, tá? E aí na terça-feira eu vou estar trazendo outro conteúdo pra gente dar continuidade, tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Muito obrigada para quem ficou do início ao fim, né? Mas eu vou tentar deixar salva a live. Quem precisar, né, estar escutando um pouco da palavra do Senhor, quem precisar escutar algo sobre o passo a passo de como confeccionar o próprio recurso, vou tentar deixar salvo, tá? E para as minhas alunas aí, que teve gente que me perguntou, Gleice, como é que você faz os seus moldes? A gente vai estar falando sobre moldes e eu vou botar, vou tentar colocar por esses dias, não sei se esses dias, eu preciso terminar de fazer esses recursos. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu preciso terminar esses recursos aqui para entregar para as meninas, mas depois que eu entregar esses recursos, eu vou estar botando lá no curso das meninas como fazer molde, essas coisas, tá? Que a gente tem o nosso curso lá do Lúdico no Ministério Infantil, tá? Que eu sempre lanço. Gente, e para quem quiser tá comprando os moldes, o arquivo digital, olha que fofura. Antes de eu finalizar, olha, lindo, né, Josiele? Olha, para quem quiser comprar os moldes desse recurso, é só me chamar no WhatsApp, tá? No link, no privado, tem um link aí na minha bio. Eu já falei, expliquei para as meninas, Gleice, mas esse aqui é pequenininho para botar na sala da IBD, porque eu tenho muito aluno. Eu já expliquei, tá maravilhoso, né, meninas? Amém. É só aumentar, tá? Tipo, aqui é uma folha de EVA. Vocês vão botar outra folha ou vão comprar o EVA metro, vão botar os mesmos bonequinhos aqui, vocês vão aumentar o matinho, vão botar mais florezinhas, vão separar um pouco mais Adão de Eva pra cá, e aqui vocês vão botar mais quadradinhos com a foto das crianças. Então dá pra fazer com mais crianças também, tá? Tem também, ó, do calendário. Ai, tá caindo tudo, gente, porque aqui tá em obra, então tá uma bagunça, né? Tem, ó, o arquivo do calendário, tem o calendário. Aqui, ó,
Pra criança tá botando tal dia chuvoso, né? Olha que gracinha. E nós temos também, vamos ter também do parabéns, que eu tô montando, vou mandar pras meninas. Além disso, as meninas vão também ganhar um bônus, tá? Então, assim, tá muito fofo esse recurso. Tá muito fofo. Quem quiser adquirir, quem tiver interesse em adquirir esse material, né, do arquivo digital, são vários arquivos digitais, é só me chamar no privado aí do WhatsApp, tem um link aí na minha bio, tá bom? Carol, beijo, tudo bem? Ó, meninas, fiquem na paz do Senhor, tá bom? Ó, tchau, tchau. Vou tentar salvar essa live, tá? Tchau.